Olá, galerinha! Iniciamos a nossa aula, né? Ao som de Melim. Quem aí gosta dessa banda? Eu super curto. Então, aproveito esse momento, né? Desejar a vocês um bom dia e dizer que na aula de hoje, Tia Dani vai estar explicando mais uma atividade. Atividade com exercícios e conteúdos que foram enviados para a casa de vocês. Vamos lá com Tia Dani. Tudo fica mais... Vai! Garupa da bicicleta, o preto e branco tem cor, a vida tem mais amor. O vazio se completa, o errado se acerta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. Que bom que você chegou pra somar. É isso aí, que bom que você chegou, meus amores, na minha vida nesse ano de 2021 para somar. Eu agora quero que vocês fiquem aí no cantinho de vocês, na casa de vocês, em um lugar de silêncio, tá? E vamos nos concentrar a mais uma apostila. Vamos lá. A apostila que fala sobre material dourado. Vamos trabalhar com o material dourado? E aí, vamos conhecer o material das contas, pelas palavras de Maria Montessori. O material dourado é um material que você já teve contato na escola de vocês, mas aí vamos conhecer, né, esse material aí nas palavras de quem o criou. Ela falou assim, a Maria: preparei também para os maiorzinhos do curso elementar um material destinado a representar os números sobre forma geométrica. Trata-se do excelente material denominado material das contas. As unidades são representadas por pequenas contas amarelas. A dezena, ou número 10, é formado por uma barra de 10 contas enfiadas num arame bem duro. Essa barra é repetida 10 vezes em 10 outras barras ligadas entre si, formando um quadrado. O quadrado de 10, somando o total de 100. Finalmente, 10 quadrados sobrepostos e ligados, formando um cubo. O cubo de 10, isto é, 1000. Aconteceu de crianças de 4 anos de idade ficarem atraídas por esse objeto brilhante e facilmente manejáveis. Para surpresa nossa, puseram-se a combiná-los, imitando as crianças maiores. Surgiu assim um tal entusiasmo pelo trabalho com os números, particularmente com o sistema decimal, que se pode afirmar que os exercícios de aritmética tinham se tornado apaixonantes. As crianças foram compondo números até 1000. O desenvolvimento ulterior foi maravilhoso, a tal ponto que houve crianças de 5 anos que fizeram as 4 operações com números de milhares de unidades. Essas contas douradas acabaram se transformando em cubas, que hoje formam o material dourado. O material dourado é constituído por cubinhos, barras, placas e cubos. Veja na figura o que eles representam. Olá, o cubinho é uma unidade. Se você junta 10 unidades, você forma a barra, que é também chamada de uma dezena. Se você junta 10 dezenas, você tem uma centena, ou assim mesmo 100 unidades, que é a placa, que é esse quadrado aí que está mostrando na figura, na telinha de vocês. E temos também o cubo, que é formado, né? Que também chamamos ele de um milhar, ou 10 centenas, ou até mesmo 100 dezenas, ou 1000 unidades. Ou seja, esse cubo aí é formado por 1000 cubinhos, ou por 100 barrinhas, ou por 10 plaquinhas. Certo? Temos aí, né, o cubinho, a barra, a placa e o cubo. Essas peças aí são as peças do nosso material dourado. Como falei a vocês, quem é aluno SEBA-PM já teve contato com esse material no colégio. Observe que o cubo é formado por 10 placas e que a placa é formada por 10 barras e a barra é formada por 10 cubinhos. Esse material baseia-se em regras do nosso sistema de numeração. Características do sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema. O sistema de numeração que usamos é um sistema decimal, pois contamos em grupos de 10. A palavra decimal tem a origem da palavra latim decem, que significa 10. Esse sistema de numeração apresenta algumas características. Nosso sistema de numeração utiliza apenas os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para representar qualquer quantidade. Cada 10 unidades de uma ordem formam uma unidade da ordem seguinte. Observe. Eu tenho uma unidade. Se eu pegar essa uma unidade e juntar 10 vezes, né?
eu tenho o quê? Um grupo de 10 unidades. E 10 unidades vai me dar uma dezena. Uma dezena representa 10 unidades. Certo? Eu tenho um grupinho, né? Se eu pego esse grupinho dos cubinhos e junto 10, eu formo uma nova ordem, que é a ordem das dezenas. Certo? Então, 10 cubinhos, né? 10 unidades, é o mesmo que uma dezena. Se eu pego, ó, 10 dezenas e troco por uma placa, eu tenho uma centena. Ou seja, 10 dezenas, eu tenho uma centena, ou um grupo de 10 dezenas, ou eu tenho 100 unidades. Então, vocês precisam gravar o quê? Que 10 dezenas é igual a uma centena. 10 dezenas, uma centena. E uma centena tem 100 unidades. Grave aí, ó. 10 dezenas, uma centena. E uma centena tem 100 unidades. Se nós trocarmos 10 centenas por uma unidade de milhar, o que é que a gente tem? Uma unidade de milhar é igual a 10 centenas, ou uma unidade de milhar é igual a 1000 unidades. Então, grave aí, 10 centenas é igual a uma unidade de milhar, que é igual a 1000. Observe a quantidade representada abaixo. A gente tem uma placa, que é 100, 7 grupos de 10 e 5 unidades. Vamos representar essa quantidade no quadro das ordens. Até aqui a gente viu que as ordens é unidade, dezena e centena. Nós temos quantos cubinhos? 5. Então, nós temos 5 unidades. Nós temos quantas dezenas? 7. Então, nós temos 7 dezenas. Quantas centenas? 1. Então, a gente escreve aqui no quadrinho uma centena. Vamos registrar que número que a gente vai formar. Uma centena é 100 unidades. 7 vezes 10, porque é 7 dezenas. 7 vezes 10, 70. Porque ali eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dezenas. Então, eu tenho 70 dezenas mais 5 unidades. Então, eu tenho que número? 175. E a gente pode afirmar que a gente tem nessa figura 175 unidades. Ordens e classes. Outra característica do nosso sistema de numeração é que ele segue o princípio do valor posicional do algarismo. Isto é, cada algarismo tem um valor de acordo com a posição que ocupa na representação do número. O ábaco aberto ou de hastes é um recurso que pode ser utilizado para representar unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Com ele, fica mais fácil visualizar as posições e ordem dos algarismos do sistema de numeração decimal. Se você é aluno SEBA-PM, você também com certeza já teve contato com o ábaco. Observe a quantidade representada. Veja só, a minha primeira ordem é a unidade. Minha segunda ordem é a dezena. Terceira ordem é a centena. Ó, U de unidade, D de dezena, C de centena. Depois vem a quarta ordem, unidade de milhar. Depois a quinta ordem, que é dezena de milhar. Depois a sexta ordem, que é centena de milhar. Cada pino no ábaco aberto representa uma ordem do sistema de numeração decimal. A quantidade de argolas coloridas em cada haste representa o valor da ordem. 3 ordens formam uma classe. Olha, a classe 1 é unidade, dezena e centena. A segunda classe é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Veja só, pessoal, aqui nesse exemplo aqui nós temos 4 ordens. A primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena, a terceira ordem é a centena, a quarta ordem é a unidade de milhar. Se nós tivermos uma argolinha na unidade, nós temos o número 1. Se nós tivermos 7 argolinhas nas dezenas, é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nós temos 70 unidades, ou seja, 7 dezenas, né? Se nós tivermos 4 argolinhas na centena, nós temos 400. Se nós tivermos 5 argolinhas na unidade de milhar, nós temos 5.000. Então, a gente vai ter nesse exemplo aqui 5.000 mais 400 mais 70 mais 1. Errozinho aqui de digitação, certo? Fica 5.471. Não fica 5.474. Risque esse 4 e coloque em 1 no lugar, certo? Basta a gente somar, né?
Para visualizar melhor as classes e ordens, utilizamos o quadro de ordens. Observe o número 5.471 no quadro das ordens. Aqui, ó, tá meu quadro das ordens. 1, a minha primeira ordem. 7, a minha segunda ordem. 4, a minha terceira ordem. 3 ordens formam uma classe, que é a classe das unidades. Aí, agora, o 5 já é minha quarta ordem e já tá lá na classe dos milhares. Então, o número 5.471, nós temos 4 ordens. 5 unidades de milhar, 4 centenas, 7 dezenas e 1 unidade. As atividades agora, tia Dani vai fazer a leitura, certo? E você vai fazer a resolução aí com a ajuda do papai ou com a ajuda de titia Dani. Qualquer dúvida você pode me perguntar. Ou a ajuda da mamãe, do titio, da vovó, de quem estiver próximo de vocês. Olha, escreva. Na letra A, nós temos aí, olha, 3 plaquinhas. Lembrem, plaquinha representa centena. 2 barrinhas, que representa a dezena. E 5 unidades. Então, você vai colocar aí 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Isso forma qual número? O mesmo você vai fazer para a letra B. Vai contar quantas plaquinhas você tem, que as plaquinhas são as centenas, quantas barrinhas você tem, que são as dezenas, e quantos cubinhos você tem, que são as unidades. Vai fazer a soma e vai ver qual é o número que está representado aí com esse material dourado. Então, ó, a resposta, né, que a Dani já tinha dado da letra A, formou o número 325. Você vai fazer o mesmo para a letra B. Na letra C, é o mesmo procedimento. Conta quantas centenas tem. Tem dezena? Se não tiver dezena, não tem. Não tem nem espaço para colocar dezena. E conta quantas unidades tem, certo? E qual é o número que forma. Na letra D, a mesma coisa. Quantas centenas e quantas dezenas tem e qual é o número que forma. Na nossa segunda questão, é trabalhando com ábaco, como eu vim explicando, né? Escreva a quantidade representada em cada ábaco. Na letra A, quantas unidades de milhar? No pauzinho aí, na barrinha que tem unidade de milhar, tem alguma argola? Se não tem, é 0. Na centena, tem alguma argola? Se não tem, é 0. Na centena, não tem, né? Na dezena, tem? Tem 5 argolas. E nas unidades, nós temos também 5 argolas. Qual é o número representado? O número 55. O mesmo você vai fazer na letra B e na letra C. Vai contar quantas argolinhas tem na unidade, na dezena e na centena, na letra B. E vai fazer o mesmo na letra C. Contar quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas e quantas unidades de milhar tem. Vai responder as perguntas e vai ver qual é o número que forma no ábaco. Terceira questão. Observe o número 2187. O número 2187 tem quantas ordens? Lembre que as ordens primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar, sexta ordem, centena de milhar e assim vai. Esse número tem quantas ordens? Pronto. O algarismo 8 ocupa a qual ordem? O algarismo 1 ocupa a qual ordem? O algarismo 1, a ordem que a gente chama de quê? É ordem de centena, de dezena ou de unidade? Aonde um tá? Ou de unidade de milhar, ou de centena de milhar, ou de dezena de milhar? O algarismo 7 ocupa a qual ordem? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Qual é o nome dessa ordem? Isso você vai responder na letra D. Na letra E, o algarismo 2 ocupa qual ordem? A primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. E qual é o nome dessa ordem? Vamos agora à quarta questão. Escreva os números por extenso. É simples, é você escrever 176 por extenso, escrever isso. 984, 2337, 1807. 6.422. Escrever por extenso é escrever a forma que você lê o número. Na quinta questão, eu quero que vocês decomponham os números. Por exemplo, aí na letra A, 1865. A gente sabe que é 1000 mais 800 mais 60 mais 5. O mesmo você vai fazer nos números abaixo.
E continuando aqui, ó, na nossa sexta questão, eu quero que você escreva em algarismo o número correspondente a 2.460 unidades. É o número 2.460. Como é que escreve 2.460? Escreva aí na letra A. Na letra B, 3.570 unidades. Na letra C, 5.109 unidades. E na letra D, 8.720 unidades. Eu quero saber como é que se escreve esses números. Na sétima questão, eu quero que você componha os números. Lembre, pessoal, você começa lá do final, olha. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, certo? Comece do fundão, ali do fundo. Veja só, essa letra A aqui, vocês podem começar 7 unidades, coloca o número 7 no final. Depois de unidade é quem? Dezena. Na letra A está dizendo que tem 4 dezenas, então fica 7, lá no final o 7, depois o 4... Depois vem as centenas, é 6 centenas. Depois vem a unidade de milhar, que é 3. Então, esse número aí forma 3.647. Sempre você vai na ordem. E agora você vai fazer qual número? 2 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 9 unidades. Na letra C, 7 unidades de milhar, 1 centena, 6 dezenas e 5 unidades. Que número é esse? Na letra D, 4 unidades de milhar, 2 centenas, 9 dezenas e 3 unidades. Que número é esse? Oitava questão, eu quero que vocês observem o exemplo e completem o quadro. Veja aqui que no meu exemplo eu pego o número 4.836. E primeiro eu começo pela unidade. Quem é minha unidade? O 6. Quem é minha dezena? O 3. Quem é minha centena? O 8. Quem é minha unidade de milhar? O 4. Eu quero que vocês façam os mesmos, né? O mesmo exercício com os números abaixo, que é 6.807, 5.238. Coloque cada número no seu devido lugar. Nona questão, o número 542 tem quantas ordens? O algarismo 2 ocupa a primeira, segunda ou terceira ordem. Qual é o nome dessa ordem? Você coloca aí. A das... É unidade? É dezena? É centena? O número 2 ocupa qual ordem? A primeira ordem, a segunda ou a terceira? Se for a primeira, é unidade? É dezena ou é centena? Na letra C, a mesma coisa. O algarismo 4 ocupa a primeira, segunda, terceira ou quarta ordem? A ordem das... Lembra, a nossa primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda ordem é a ordem da dezena, terceira ordem é a ordem da centena, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar, sexta ordem, centena de milhar. É só lembrar do ábaco, certo? Letra D, o algarismo 5, nesse número aí, ocupa qual ordem? A primeira, a segunda ou a terceira? Como é o nome dessa ordem? É dezena? É unidade ou é centena que o número 5 ocupa? E por fim, chegamos aqui à nossa 10ª e última questão desse exercício, certo? Eu quero que vocês observem o exemplo e representem no quadro de ordens o número abaixo. Na letra A, eu disse aqui, ó, 1.642. Eu peguei e representei meu número. 1.642 é uma unidade de milhar, 600 é 6 centenas, 40 é 4 dezenas e 2 é 2 unidades. Representei aqui no meu quadrinho de unidades, né? Agora eu quero que você represente aí no quadro de ordem de vocês. Na letra B, 5.029. Na letra C, 978. Na letra D, 2.389. Na letra E, 890. Na letra F, 3.539. E na letra G, 57. Concluímos mais uma atividade com mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Façam o exercício de vocês com atenção. Qualquer dúvida, me chama no privado. Fiquem com Deus, meus amores. Um abraço bem apertado e até a nossa próxima postagem.